Shanks o Ruivo finalmente entra em ação. Não só para conquistar algo de seu adversário, mas também para dar início à sua jornada até o tesouro One Piece. Entretanto, a sua aparição premedita muito mais do que só o seu envolvimento na luta que está por vir. Na verdade, ele parece que vai movimentar um arco inteiro. E enquanto ele se move de um lado, Barba Negra pode estar se movimentando do outro, excluindo o fato de que no momento ele deve estar continuando sua luta com Law ou acabando de vez com ela. O seu bando não foi inteiro para a luta com ele, mostrando que os outros membros estão agindo, e eles estão fazendo isso bem debaixo do seu nariz. Ou seja, nesse capítulo e nos outros podemos ter a participação desses membros sem nem mesmo você perceber. A sensação cada vez maior de que o arco que vai trazer a grande guerra de One Piece está chegando, e a gente vai discutir tudo sobre o capítulo 1076 de One Piece, Velhos Amigos. Nesse capítulo a gente vai discutir sobre o movimento dos Yonko, a gente vai discutir sobre o que está acontecendo nesse exato momento na Ilha Egghead e o destino, não só de Luffy e dos seus companheiros, mas também de Vegapunk, aquele que supostamente é o alvo de tudo que está acontecendo nessa. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo e depois a gente vai construindo toda essa história que está se formando na Ilha Egghead e em volta dela, com o mundo se movendo ao mesmo tempo, a suposta queda de Vegapunk vem se aproximando. Lembrando que Morgans é quem manda em como essas notícias são dadas, então o destino de Vegapunk muito vai influenciar no destino da recompensa de Luffy e o como ele vai ser caçado após o final desse arco. Vamos lá! Serafim Urso e o Serafim Falcão estão na frente de Luffy, Zoro, Shaka, Lucy e Kako, prontos para cometer uma atrocidade contra o Luffy e o Zoro. Estes que estão tentando proteger esses dois ao mesmo tempo que fogem dos ataques desses dois Serafim, que demonstram ser realmente seres muito fortes e principalmente por conta das Akumas no Mi, eles vão um pouco além até mesmo do que a gente pode esperar. E enquanto Kako pede pro Luffy soltar ele e deixar ele ajudar na luta contra os Serafim, Zoro claramente contra o Luffy diz que ele está mentindo e principalmente desvia do golpe do Serafim Falcão, que demonstra utilizar a Supa no Mi lá do Mr. One lá em Alabasta. Ele usa ela para cortar com a sua perna e o Zoro fica um tanto impressionado. Apesar disso tudo, não demonstra mais nada além dessa habilidade, pelo menos deste Serafim. A única coisa que mostra que talvez em algum momento a gente possa tirar algo é que o sangue verde que está no corpo dele começa a se mexer ou a agitar um pouco mais. Então não dá para saber se esses Serafim conseguem utilizar os golpes das Akumas no Mi que estão implantadas no corpo deles de maneira recorrente, ou se a partir de um certo desgaste, eles precisam parar e recuperar algum tipo de energia para utilizar os golpes das Akumas no Mi novamente. Enquanto isso tudo está acontecendo, Shaka pergunta para Lucy qual é o objetivo dele e ele responde que é acabar com todos os 7 Vegapunk. E em contrapartida, a burrice do Lucy e do Luffy, o Kako responde de maneira supostamente inteligente, igual o Zoro fez anteriormente, para não atrapalhar mais as coisas, já que eles estão presos e isso não vai ajudar eles a serem soltos. E isso acontece algumas vezes nesse capítulo, eu não vou falar todas, porque é mais uma intriga entre eles, obviamente, pelo que aconteceu em Enies Lobby e pelo Luffy simplesmente ter humilhado o Lucy aqui. E o Shaka responde que não parece então que eles vão deixar a Stussy sair de boa dessa história toda, e Lucy obviamente diz que não, porque não existe um mundo onde ele permita ela trair ele e sair impune disso tudo. Falando um pouco da Stussy, a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar do capítulo em que supostamente ela foi chamada.
quem realmente Vegapunk chamou. Quando ele usou o Dendemushi, a fala por trás do Dendemushi era em tom masculino. Isso foi visto por algumas pessoas da internet que entendem um pouco mais de japonês e viram a versão original e deduziram que aquilo só poderia ser respondido, aquela maneira de responder só foi dada por um homem. Então, Stussy sairia disso. Quem realmente respondeu aquela pergunta? Quem disse que iria ajudar? Uma coisa interessante é que o Edson falou que a partir do momento de que aquela pessoa ajudasse eles, ela não teria mais casa, teria que sair e, de forma definitiva, começar uma guerra com o governo mundial, que é praticamente o que o Vegapunk já está fazendo. Então não poderia ser nenhum dos Vegapunks e não poderia ser a Stussy por conta do tom masculino utilizado. E aqui, para ser sincero, eu vejo pouquíssimas possibilidades, já que ele demonstra com a sua fala que a pessoa teria que sair completamente de onde mora e começar a ser caçado junto dos Vegapunks. Então teria que ser alguém que necessita de uma certa proteção e alguém que está escondido. Vamos imaginar que não seja um personagem que não apareceu, porque se ele nunca tivesse aparecido, não teria motivo o Oda esconder toda a silhueta dele, e talvez podendo mostrar apenas alguma parte do corpo, como a boca ou algo do tipo, assim como ele fez com o Almirante Touro Verde há muito tempo atrás. Então, para essa pessoa aparecer nesse momento, teria que ser alguém que supostamente está na ilha Egghead e principalmente fica ali durante toda a sua vida. E a melhor opção para isto é, na verdade, ninguém mais, ninguém menos do que Bartolomeu Kuma. Mas por que o Kuma se ele neste momento está atacando a Headline? Então, esse seria o PX-0, o Kuma inicial ou o ciborgue inicial por trás das ideias do Vegapunk. De alguma forma, se aquele foi o experimento inicial e que mais deu certo, a verdadeira mente pensante do Kuma talvez esteja em outro corpo. Por isso que ele fala para o Chapéu de Palha que ele não vai aparecer em nenhum outro momento para eles, porque quando ele fosse aparecer novamente, seria com outro corpo e talvez outra personalidade. Ou talvez aquele que é o verdadeiro Kuma apenas apareça com sua forma original, mas sendo aquele que iria simplesmente abalar todas as estruturas mentais dos leitores de One Piece que acreditavam que o Kuma estava destruído há muito tempo atrás, lá na Terra Sagrada de Mary Joyce. E isso, linkado ao fato de que o Edson estava se preocupando com o que iria acontecer, e que, na minha visão, ele poderia ser um dos traidores, e contando que o que vai acontecer nesse capítulo tira completamente o Vegapunk fora de cena, então nenhum dos Vegapunks são traidores. Junto isso com a mente sincronizada de cada um deles, realmente não existe traidor aparentemente. E sim, existe alguém que está por trás disso tudo, agindo de pouquinho em pouquinho para tentar tirar algo daquela ilha. Senão, esse algo pode ser de fato o Vegapunk e toda a sua inteligência. E existe alguém por trás disso tudo. A gente já vai chegar lá. E uma coisa que explicaria o fato desse Kuma ser o verdadeiro, que está falando com o Vegapunk nesse momento, é que o Vegapunk não se sente mal pelo que ele fez pelo Kuma. E isso tiraria todo o lado negativo por detrás do ser que é o Vegapunk. Além disso, se a gente lembrar, lá em Sabaody, no momento em que o Kuma apareceu para ajudar o Chapéu de Palha, adivinha quem estava junto no arco? Exatamente o macaco amarelo Kizaru. Ou seja, que momento melhor para o verdadeiro Kuma aparecer e movimentar tudo o que está acontecendo nesse arco ainda mais. Mas acabamos esse tópico por enquanto, em um outro momento falamos mais dele. Agora, continuando com o capítulo, a gente vê que há um grito depois da grande explosão causada pelos Serafim e da conversa entre Luffy e Shaka. Este grito é confirmado por Zoro por ser da Nami.
E aqui tem o outro ponto interessante desse capítulo. Existe uma possibilidade de quem está nessa ilha desativando tudo é nada mais nada menos do que Shiryu da Chuva, sim, um membro dos piratas do Barba Negra. E por que isso? Bom, primeiro, Barba Negra ficou interessado no Serafim no momento em que ele viu, e isso foi um certo tempo atrás. Em outro momento, a gente vai ver que nesse capítulo é confirmado que o suposto traidor está agindo há 2 meses naquela ilha, prendendo os agentes da CP9, da CP8, da CP5, enfim, por aí vai. Então, esse ser tem que estar ali e a todo momento ele tem que estar fugindo das câmeras. Mas como ele vai saber onde tem cada câmera? Como ele vai saber onde cada pessoa está se não for alguém invisível? E a gente tem literalmente a pessoa que é invisível fazendo isso. A sua fruta cairia no momento perfeito e principalmente a combinação dele com a fruta dos outros membros do bando do Barba Negra complementa essa situação como se fosse a coisa mais perfeita do mundo para praticar uma invasão. A gente sabe, todos eles possuem habilidades um tanto estranhas e que permitem eles se locomover entre esses lugares com muita facilidade, como por exemplo o Lafitte entrando lá na Terra Sagrada para indicar o Barba Negra como um Chichibukai. E isso acontece com frequência. Essa é a maneira ardilosa dos piratas do Barba Negra de agir, e isso acontece novamente aqui em Egghead. Shiryu está arquitetando todo esse momento porque o Barba Negra se interessou naquele momento que estava acontecendo ali na Ilha das Cujas, onde ele tentou capturar a boa Hancock. Agora imagina, ele consegue não só o Vegapunk, mas ele consegue a inteligência dele, alguém que pode simplesmente replicar a Akumas no Mi o quanto ele quiser, e além disso, ele também consegue o Serafim da boa Hancock, que possui a fruta que ele tanto queria. E aqui vem o momento mais incrível disso tudo. Ele capturou a Purin. Se ele capturar o Vegapunk, o que ele pode fazer? Exatamente, entrar na mente, entrar nas memórias de quem simplesmente teve conhecimento suficiente para entender a verdadeira história. Ou seja, tudo se complementaria para o Vegapunk ser o alvo perfeito para o Barba Negra, enquanto ele mesmo não estava indo para lá diretamente. E isso faria com que o Shiryu e até mesmo Lafitte sejam os membros perfeitos para atacarem aos poucos a ilha Egghead. E se for realmente isso, a gente já pode dar um prêmio para o Oda, porque ele utilizou de maneira perfeita o pirata que é o Barba Negra, sempre agindo de maneira sorrateira. A gente também tem a destruição das câmeras como silhuetas prováveis, mas é difícil ler a silhueta por conta de tudo que estava acontecendo, mas se você voltar 500 capítulos atrás, do meio do nada, simplesmente o Barba Negra aparece em Marineford. Ou seja, 500 capítulos depois, alguém invisível está movendo com aquilo ali tudo. Bom, se vocês quiserem, eu chuto que realmente pode ser um movimento do Barba Negra. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião ou o que você acha que está acontecendo para todas as comunicações serem cortadas, para ou a Lilith ter perguntado para o Pitágoras quem estava na sala de controle e ninguém responder, né? No caso o Pitágoras falar que não tem ninguém, mas ainda assim as defesas serem desativadas, ou seja, só pode ser alguém invisível. Aí vocês tentam descobrir aí quem é, caso não seja o Shiryu. E então Luffy aceita o pedido para soltar os 2 membros da CP0, contanto que ele consiga proteger Stella. Esse é o pedido do próprio Shaka. E ele diz que ele consegue, e ele fala até pro Lucy que como você não consegue me derrotar, você não vai atrás dos meus amigos ou do Vegapunk após tudo isso acabar. Entendeu? E aí o Zoro falando, não provoque eles, não faça isso, não faça aquilo. E aí volta a ter aquelas intriguinhas enquanto eles são atacados pelos ursos choque do Kuma. Uma grande explosão acontece, vemos o Boundman de volta depois de tantas vezes vendo a quinta marcha sendo utilizado, Luffy pedindo desculpa para Bonnie e dando um soco com Kong Gun no Serafim, junto com o ataque do Lucy e o Kako e o Zoro formando a outra dupla atacando o Serafim do Mihawk. Corta para esse momento shonenzão bolado que a gente tanto gosta, mas vamos para lore, vamos para o que está acontecendo na ilha Egghead.
eles estão precisando de ajuda. Eles quem? Os agentes da CP5, CP7 e CP8. Eles estão com fome, não sabem quando vão sequer chegar a ver a luz do dia novamente, e eles falam que estão há 2 meses nessa investigação, e quando eles tentaram fugir, bestas do mar atacaram. Então um membro dessa CP5, CP7, CP8, não dá para saber qual que é, fala sobre achar que o Vegapunk era mente pensante sobre aquilo tudo. E a gente vê o velhinho todo acabado ali, com sangue na sua testa, escorrendo, com sua língua no chão, todo destruído, parece. Ele até fala que ele está meio derrotado, falando sobre isso e que não tinha ideia de que isto estava acontecendo em Egghead. Novamente, como tudo isso estava acontecendo e fugiu das câmeras. É muito improvável que seja um traidor por conta da sincronização das mentes dos Vegapunks. E ele fala que é até incompreensível porque não tem como essa informação ter fugido para o governo mundial. Ou seja, existe uma lacuna sobrando, vocês deixam aí a opinião de vocês nos comentários. Enquanto isso, a ilha Egghead, de alguma forma parece que a casca do ovo que está lá em cima está se afastando da ilha. Eu não sei se isso é a falta de profundidade do Oda, eu não sei dizer o que é, não sei se está acontecendo alguma coisa ali, mas a gente vê que vários navios, de certa forma alguns maiores que outros, numa quantidade de mais ou menos 100, estão indo para a ilha Egghead para fazer o que é para ser feito e terminar o trabalho da CP0. E agora, como se a gente já não tivesse falado muito sobre tudo que está acontecendo nessa ilha, a gente vai para outro momento incrível e aí o Oda enche a gente de hype, de vontade de assistir e consumir mais conteúdo de One Piece no momento em que ele fala que vai ter pausa semana que vem. É uma dor acompanhar essa obra. Mas vamos lá. Enquanto a gente vê um protótipo de Luffy reclamando que queria ir com os piratas do Ruivo para uma jornada, a gente finalmente vê ele, Shanks, novamente e nesse momento sendo atacado. Alguém está causando uma grande confusão lá fora e parece que ele quer tornar aquilo tudo numa grande batalha, seja naval, seja terrestre, mas que aquilo irá para um lugar que o Shanks talvez não esteja tão animado, mas isso a gente com certeza vê o outro lado depois. Ele fala que não sabe se isso é um tempo bom ou ruim para tudo isso acontecer e que eles estavam apenas indo para a sua próxima viagem, mas que ele estava conversando um pouco demais porque achou que os 2 companheiros que ele conhecia estarem acabados debaixo da terra, enfim, por aí vai. E a gente descobre que esses antigos amigos, que também é o nome do capítulo, são 2 velhos conhecidos, não só de Shanks, mas também dos nossos queridos Chapéus de Palha. E a gente já vai chegar neles. E é um momento até um pouco emocionante. Desceu uma lágrima do meu olho, porque a gente volta a reviver tudo aquilo e a gente descobre o quanto há quanto tempo a gente está acompanhando essa obra e vivendo essa mesma aventura, e é muito bom que ela não tenha fim, mas ao mesmo tempo ela precisa chegar em algum lugar, e é isso que a gente vai ver hoje. Soluções, resoluções e conclusões sobre o que vai acontecer no mundo nos próximos dias. No caso, próximos dias na obra em si. Lembrando que o espaço de viagem dessas ilhas são bem curtos, então pra gente podem ser anos, pra eles são dias. E o Ben Beckman fala que o inimigo com certeza está com raiva da gente. E aí o Lucky Ho começa a rir e dizer que ele com certeza ele segura alguma coisa contra você. Não exatamente contra você, mas ele dá a entender que é isso, porque ele fala: você sabe contra quem esse inimigo tem um ranço, digamos assim. Seja uma maneira mais correta de dizer isso. E a gente pode crer que é de fato o Ben Beck, aquele quem conseguiu tirar um braço de Kid. E a gente vai ver que esse agora está tentando a todo custo chegar no principal, no Big Boss, como ele é chamado. Enquanto a criança protótipo de Luffy fica muito interessada e fala sobre o Shanks levar tudo isso a uma grande guerra, este
começa a falar que não vai fazer isso e não tem a menor intenção de transformar essa ilha num campo de batalha. Ou seja, isso com certeza é um foreshadow do Oda. Aqui pra mim, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita. A batalha que o Oda tanto falou sobre o Battle Royale, sobre tudo que vai acontecer de mais intenso em One Piece e principalmente o caminho para chegar no último Road Poneglyph vai ser dado lá em Elbaf. Naquela história inteira do Ragnarok, das origens nórdicas, da mitologia nórdica, e a gente vai ver a destruição completa dessa ilha que o Shanks tanto ama e que a gente provavelmente tanto vai amar. Talvez ele apenas apareça para acabar com a guerra de uma vez por toda. Talvez ele seja um dos culpados pelo acontecimento dessa guerra. Isso a gente vai descobrir apenas daqui a alguns anos. E aí, nesse momento, enquanto ele está partindo, ele fala que não quer causar tanto dano, então ele pede ajuda a Dory e Brogy. Quem não estava com saudade dos nossos dois gigantes? Enquanto Kashi e Oimo, aparentemente são eles que estão ali no fundo e também estão prontos para essa diversão incrível que o mundo aguarda. E então a cara do Shanks muda completamente para a de seriedade e ele fala: é o momento de você, Rockstar. Não exatamente desse jeito, mas envie uma mensagem para Kid. E a expressão dele muda completamente, o tom dele muda completamente. E aqui vemos finalmente um Yonko falando com uma certa raiva e uma certa vontade de simplesmente destruir alguém na porrada. Shanks ele não tá feliz aqui. Ele tá esperando o momento que alguém vai perturbar ele, que aí ele vai descer a porrada em alguém. E esse alguém parece ninguém mais, ninguém menos do que o Kid, né? Então, faça uma escolha sábia. Você quer realmente me enfrentar agora? Ou você quer deixar os seus Road Poneglyphs ir para trás e desaparecer? Essa é a oferta do Shanks e ele não tá para brincadeira. A gente corta e vai para o navio do Kid, onde a gente vê uma coisa muito interessante já na primeira página, que é uma grande árvore ao fundo. Novamente, aquela mesma história do pé de feijão e daquela árvore que conecta supostamente a Asgard da ilha de Elbaf, que seria também a parte onde daria início ao Ragnarok, enfim, toda aquela história nórdica, mas o mais importante é a árvore que é relacionada com o Yggdrasil e que tem toda aquela história por trás que traria uma conexão entre todas as ilhas do céu. Em um outro momento a gente pode falar mais disso. Aparentemente, essa ilha está debaixo do banner, né, da bandeira de um dos imperadores, aquele conhecido como o Pirata Ruivo, Shanks. Um grande nome e que obviamente já trouxe problemas para Kid. O Killer até ri quando ele fala que ele já perdeu um braço sem nem ver uma parte do rosto do Shanks, sem nem ver nada daquele conhecido como Ruivo. Curiosidade é que ele é chamado de Big Boss pelas pessoas ali e os outros são considerados Boss. Então é como se um fosse o chefe principal, mas os outros também são. Se eu não me engano, em algum momento isso já foi explicado, mas é só reforçando toda essa parte mesmo. E no momento em que o Shanks caminha e muitas pessoas veneram ele, muitas mulheres se agarram nele, Ben Beckman anda para lá, falam sobre algumas coisas ali que não tem muita importância, mas é apenas para mostrar o quão impactante ele é para o mundo de One Piece. Ele fala, a gente vê no caso Kid ouvindo do Killer que dessa vez ele pode não só perder um braço, mas também a sua vida. Este ri e com uma cara tensa, com gotas de suor no rosto e com veias estralando na cara, fala que isso é apenas se ele perder. Eu não vejo um mundo onde ele consegue sequer chegar perto de vencer, mas eu acredito que o que importa é ter confiança na sua própria força. E de um lado a gente vê a cara serena de Shanks, pronto para a batalha mais aguardada de todo One Piece, porque a gente vai ver simplesmente o pirata que por muitos é o mais forte e que por muitos é o mais fraco, simplesmente num 1 contra 1 e no mangá, dessa vez
100% de maneira canônica. Infelizmente, o 1077 vai ter uma pausa, então no capítulo só vai sair daqui a 2 semanas. Isso é uma parte triste, né? Mas a gente aguenta isso, que eu tenho alguma última coisa para falar sobre a Stussy. Essa pode ser uma das chaves principais para a gente entender o que está acontecendo na ilha Egghead. Essas informações que o Barba Negra tem, imaginem se de alguma forma ela fosse uma agente tripla, não só trabalhando para CP0 como de mentira, mas também para o Vegapunk de mentira. Por isso, o Barba Negra teria tanta informação para passar para o Shiryu que tudo isso estaria acontecendo, e o Shiryu também saberia quando agir perfeitamente no momento em que a ilha seria atacada pela CP0 e constantemente por outras pessoas e outros casos. E o Shiryu, no caso, seria quem ameaçou o Vegapunk para dar as ordens aos Seraphim para atacarem não só os Vegapunks, como os piratas e a CP0 e todo mundo que está ali. E isso conectaria uma coisa a outra sem deixar lacunas muito expostas. Eu tô curioso para ver como o Oda vai lidar com isso tudo. Eu acredito também que eu falei tudo que eu deveria nesse capítulo. Foi realmente muito longo, porque tem muita coisa interessante. A árvore de Yggdrasil, o Shanks aparecendo e meio que fazendo um foreshadow a uma possível guerra que irá se instaurar em Elbaf. E eu tô muito curioso para ver como o Oda vai lidar com isso tudo. No mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Minha voz está meio zoada por conta de eu estou com uma certa dor de garganta, mas eu acredito que deu para passar bem a ideia desse capítulo. Então, se você gostar, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre One Piece. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu!